Meu amigo, minha amiga, que Pai Olorum abençoe todos nós e permita que possamos divulgar a nossa religião. Que o Pai Oxalá ilumine a tudo e a todos. Seja bem-vindo, a casa é sua. Hoje nós vamos comentar um pouco sobre o início da Umbanda. A Umbanda teve seu início em 1908, através do médium Zélio Fernandino de Moraes, por sua entidade guia, o Caboclo das Sete Encruzilhadas. Nesta época, as incorporações já ocorriam por diversos locais, já como tradição dos próprios cultos afros. Por isso, alguns umbandistas têm no Pai Zélio o anunciador, outros o têm como o fundador da Umbanda. Eu sigo pela fundação da Umbanda. Em algum momento surgiu a Umbanda. E este momento foi pelo Pai Zélio. Hoje eu vou relatar um pouquinho para vocês. O saudoso Pai Zélio Fernandino de Moraes, ele vem de uma família tradicional. No final de 1908, com 17 anos de idade, Pai Zélio se preparava para a carreira militar. Porém, ele foi acometido por uma paralisia. Os médicos da época não conseguiram tratá-lo. Pelos diagnósticos que tinham do seu corpo, estes se davam imperfeitamente saudável. Mas da cintura para baixo, Pai Zélio não conseguia qualquer tipo de movimento. Pois bem, certo dia, Pai Zélio se ergueu do leito e disse: amanhã estarei curado. Como anunciado, o que se viu foi uma cura, como se nada tivesse acontecido. Os médicos não conseguiram explicar o feito. Seus tios, padres católicos, também não conseguiram explicar o feito. Um amigo da família sugeriu uma visita à Federação Espírita do Rio de Janeiro. Na época, José de Souza, o médio dirigente, pediu a Zélio que se sentasse à mesa, pois teria um papel importante naquela noite. Em determinado momento dos trabalhos, em estado de semiconsciência, por uma força superior à sua vontade, Pai Zélio levantou-se e disse: aqui está faltando uma flor. Saiu então da sala para poder conseguir essa flor. Voltou pouco tempo depois e trouxe uma rosa. Na época, as normas da casa impediam o afastamento de qualquer integrante que fizesse parte da mesa. Esse movimento todo causou um princípio de polêmica entre os presentes, para pouco tempo depois ter a corrente de energia restabelecida. Para surpresa geral, naquele dia tiveram várias manifestações de caboclos, várias manifestações de pretos velhos. Foi pedido a todos que se retirassem, eles eram considerados espíritos atrasados. Pai Zélio, novamente por aquela força maior, dominado por sua entidade guia, perguntou ao dirigente por que eles não poderem se manifestar e por que então eram chamados de espíritos atrasados. Disse ainda, Pai Zélio, que ninguém era atrasado por qualquer diferença de cor, por qualquer diferença de classe social. Aí os ânimos se exaltaram. O que se tentou em seguida, meus amigos, pelos dirigentes, foi a doutrinação, segundo as normas do kardecismo. Não conseguindo afastar o espírito que se manifestava, então foi perguntado pelo dirigente espírita: por que o irmão fala nesses termos, pretendendo que esta mesa aceite a manifestação de espíritos que, pelo grau de cultura que tiveram quando estavam encarnados, são claramente atrasados? E qual é o seu nome, irmão? A resposta foi imediata e, sem dúvida, o primeiro passo na direção da Umbanda. Se julgam atrasados os espíritos de pretos e de índios, digo que amanhã iniciarei, na casa deste aparelho, um culto em que esses pretos e esses índios poderão dar sua mensagem e cumprir a missão que o plano espiritual os confiou. Será uma religião que falará aos humildes
vai simbolizar a igualdade que deve existir entre todas as pessoas. E se querem saber o meu nome, que seja este, Caboclo das Sete Encruzilhadas, pois não haverá caminho fechado para mim. O dirigente insistiu, e ainda com ironia: julgo, irmão, que alguém irá assistir o seu culto. E assim disse o caboclo: em cada colina terei um porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei. Isso ocorreu no dia 15 de novembro de 1908. No dia seguinte, como anunciado, na casa do Pai Zélio, ali presente os membros da Federação Espírita para ver a cidade dos fatos, mas também presentes os seus parentes mais próximos, os seus vizinhos, os seus amigos e um grande número de desconhecidos. Pontualmente às 8 horas, se manifestou o espírito, o Caboclo das Sete Encruzilhadas, declarando iniciado o novo culto, e que ali se manifestaria a prática da caridade, onde se poderiam trabalhar em benefício dos encarnados, sem qualquer discriminação, qualquer que fosse a cor, a raça, o credo e a condição social. O que se realizou a seguir foi um complemento indescritível entre os presentes, de curas tidas como inacreditáveis. Mas isso fica para ser contado um outro dia, não hoje. Recomendo a vocês o estudo do livro do Alexandre Comino, História da Umbanda. Foi editado pela editora Madras. Um livro que você vai poder aprofundar nessa questão e conhecer muito mais do início da nossa Umbanda. Passo agora um ensinamento sobre igualdade, que eu tiro do texto aqui apresentado. Que aprendamos com os mais evoluídos, que ensinemos os mais atrasados, que sejamos humildes para a prática da caridade, que se tratem os iguais de forma igual. Se você acredita que as pessoas são desiguais, então eu acrescento que então trate os desiguais de forma desigual, para quem sabe você possa compreendê-los melhor e entender de uma vez por todas que somos todos iguais. Eu, dono da verdade, nunca. Esta é a Umbanda que eu pratico. Que Deus te abençoe, que Oxalá te ilumine. Fiquem todos na paz. Que o Pai interceda por você hoje e sempre. Meu axé fraterno. Obrigado, meu Pai. Obrigado.